amém. Vamos aplaudir Jesus, porque Ele merece. A Ele toda honra e glória, todo louvor. Aleluia, 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 aleluia. Por favor, pode se assentar. Deus é bom. Temos estudado aqui, alguns domingos de julho, sobre vida sobrenatural, viver o sobrenatural de Deus. E quero estudar com os irmãos hoje, aproveitando até esse momento de ceia, sobre quem é Deus. Quem é Deus? As pessoas hoje em dia falam muito de Deus, mas será que conhecem mesmo como Ele é? Como Ele tem poder? Quem é Deus para muita gente hoje? Aliás, eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus. Eu já ouvi pessoas falando isso. Eu preciso de Deus. Agora, quem é Deus? Segundo Isaías, capítulo 40, versículo 28, Isaías definiu assim Deus: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Isaías definiu assim: Deus não se cansa, Deus não fica exausto, Deus é Criador de toda a terra, Deus é eterno, Deus é sábio, e a sua sabedoria é tão grande que a gente não consegue sondá-la, a gente não consegue entendê-la. Tão grande é a sabedoria do nosso Deus. Para a gente começar a entender isso, no passado, Deus se manifestou de várias formas. E nessa sua manifestação, no passado, de várias formas, e eu acho legal a manifestação do poder de Deus, porque segundo a Bíblia, Deus não tem um único jeito de agir, uma única forma de se manifestar. Ele se manifestou de várias formas. E ainda Ele é capaz de fazer coisas infinitamente mais, além daquilo que a gente pede e pensa, porque Ele é Deus. O problema que eu vejo hoje é o relacionamento que as pessoas dizem ter com Deus. A gente começar a analisar as nossas vidas, a cada dia que a gente passa, a cada dia que se passa aqui nesta terra, o que parece é que as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus, apesar de dizerem que conhecem Ele. E é sobre isso que eu quero estudar com os irmãos hoje, nesta manhã, se Deus nos permitir. Para a gente basear este estudo na Bíblia, tem um texto que eu gostaria de ler com os irmãos, está no livro de Josué, capítulo 24, o momento em que Josué liderava o povo e passava para eles ou lembrava o povo daquilo que Deus havia feito, e olha que Deus já havia feito coisas tremendas para eles. Aliás, até, se eu posso dizer nesta manhã, ou perguntar, Deus tem feito alguma coisa por você, meu irmão? Amém. Livro de Josué, capítulo 24. Se tem alguém do teu lado sem Bíblia, se você puder repartir a leitura. Josué capítulo 24, a partir do versículo 1, diz que Josué então reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Versículo 2 de Josué 24. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Versículo 3, mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates, e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque,
4. Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Versículo 5. Então enviei Moisés a Arão e feri os egípcios com pragas, com os quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Versículo 6. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Versículo 7. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Versículo 8. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Versículo 9. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. 10. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Versículo 11. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, ferezeus, cananeus, hititas, girgazeus, heveus e os jebuseus. Mas eu, disse o Senhor, os entreguei nas mãos de vocês. Versículo 12. Josué continua lembrando o povo, diz: eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Versículo 13. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem das vinhas e olivais que não plantaram. Versículo 14. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Versículo 15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Josué encerra dizendo o seguinte: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Só até aí. Esse texto fica bem claro o que Josué quer passar para o povo. Se ele pudesse usar essa expressão que eu estou usando hoje, quem é Deus para você? E Josué lembra, vocês lembram o que Deus fez por vocês, quando Deus tirou vocês lá do Egito? Você lembra o que Deus fez por você quando estavam te perseguindo? Vocês lembram que vocês não tinham nem aonde morar e agora vocês têm onde morar porque Deus tirou o povo dessa casa, dessa terra, dessas casas para vocês morarem? Vocês lembram que Deus tinha prometido isso e Deus cumpriu a promessa dele para vocês? E por que Josué falou isso para o povo? Simples, é só você ler. O povo, e eu sempre digo aqui que existe uma diferença muito grande entre povo que segue a Jesus e discípulos de Jesus. Porque povo que segue a Jesus, eles vão para tudo quanto é lugar, discípulo, ele vive a vida que Jesus propôs para ele. Então Josué está dizendo para o povo o seguinte: vocês lembram do que Deus já fez por você? Se é que Deus fez alguma coisa por você, claro, a gente lembra, Josué. E ele ainda falou, ele fez isso. Lembram-se? Lembram-se. Então agora eu estou aconselhando vocês a pegarem aí esses ídolos que vocês têm escondidos, que algumas pessoas lá ainda estavam assim distantes de Deus, já estavam adorando outros deuses. Deuses que Deus tinha falado para eles: quando vocês entrarem nessa terra, vocês têm que destruí-los, esses altares, os ídolos, para que vocês não se corrompam e não se afastem, porque eu sou o seu Deus. Mas alguns deles, segundo o texto
que nos mostra aqui, algumas pessoas lá estavam jogando nos dois times. Servia a Deus e, na verdade, também servia aos deuses da época. Josué conclama todo o povo, todas as pessoas, desde o maior ao menor, do mais importante ao menos importante, e ele diz: você precisa tomar um posicionamento hoje. Ele disse: eu já te lembrei tudo o que Deus fez por você. Então o meu conselho, como ele falou aqui, no finalzinho, temam o Senhor, sirvam a Ele com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Ele diz: se não agrada servir ao Senhor para vocês, eu quero deixar uma coisa clara como líder, disse Josué: eu e a minha casa, nós vamos servir sempre ao Senhor. Quando a gente começa a ler esse texto e começa a se aprofundar, a pergunta é: quem era Deus para aquelas pessoas? Aquele que libertou? Aquele que fez um milagre de abrir o mar? Aquele que mandou maná? Aquele que mandou água? Aquele que mandou carne? Aquele que libertou? Aquele que curou? Aquele que sustentou durante 40 anos no deserto aquelas pessoas? Quem que era Deus para eles? Josué, depois que Moisés morreu, assumiu o povo e ele continuava nas suas ministrações lembrando o povo. Mas como eu disse há pouco, o povo é povo. Povo, ele não sabe se relacionar com Deus. Hoje, em nossos dias, por exemplo, se você perguntar para uma criança quem é Deus, ele vai falar assim: alguém que mora lá no céu. Se você perguntar para um ateu quem é Deus, ele fala: eu não acredito que Deus exista. Para mim, Deus, e eu ouvi essa semana que passou no rádio, um jornalista muito conceituado, fazendo um comentário acerca de uma declaração de um jogador de futebol que trocou de time, e ele disse que Deus falou no meu coração para eu trocar de time. E a gente vai saber disso no futuro, né? Se isso foi realmente de Deus ou não. Aí esse jornalista comentou dizendo o seguinte, falou: Deus, se Ele existe, que eu sou ateu, mas se Deus existe, eu acho que Deus tem coisa mais importante para fazer do que ficar dando dica se o cara troca de time ou não, inclusive pela quantia que está envolvida. Que qualquer outro jogador ia trocar de time de olhos fechados, para ganhar o que ele está ganhando, ou o que ele vai ganhar. Enfim, existem pessoas que dizem: Deus para mim não existe. E é interessante a pessoa que fala que Deus não existe, porque, pensando sobre isso, você vê, por exemplo, hoje os carros que a gente anda hoje, são carros que têm uma tecnologia tremenda. E toda essa tecnologia que existe hoje, alguém um dia desenvolveu. Seja os carros de Fórmula 1, que desenvolveram muitos destes itens que a gente tem nos carros de hoje, seja grandes homens inteligentes que em túneis de vento forte desenvolveram a aerodinâmica dos carros. Ou seja, tudo tem alguém por trás. É isso que eu quero te dizer. Você pega um instrumento musical, por exemplo, esse aqui que a gente tem aqui, um teclado que tem aqui dentro dele som de pelo menos uns 40, 50 instrumentos diferentes. Alguém um dia desenvolveu isso. Tem alguém por trás. Então eu não consigo entender como é que uma pessoa imagina um universo desse existindo, uma terra como essa funcionando, as coisas que existem, né, que estão por aí, que estão criadas, uma infinidade de árvores, uma infinidade de plantas, uma infinidade de animais, o ser humano, e ainda achar que tudo isso aconteceu assim, um dia houve uma explosão e essas coisas se desenvolveram. É interessante a mente do ateu. Eu não consigo entender a mente do ateu. Aliás, o próprio ateu, ele crê em Deus, né? Porque ele acredita que Deus não exista. Ele acredita que Deus não existe. Então ele acredita que esse negócio chamado Deus, para ele não existe. Mas ainda assim ele está negando algo que ele diz que não existe. A verdade é que quando nós começamos a analisar e nos aprofundar na presença de Deus, nas coisas que Deus nos dá, nos prepara,
Eu posso falar por mim, eu conheci Deus quando era criança. Eu me lembro que quando eu ia para a escola bíblica, lá em São Vicente, eu conhecia Deus assim. Deus era aquele Deus que a gente cantava na escola bíblica as canções, falando de Davi, falando de Abraão, pai Abraão, tem muitos filhos, eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Você vê que isso ficou tão gravado na minha mente que faz, quer dizer, não faz muito tempo, mas eu ainda lembro. Que outras igrejas aí pegaram para cantar, mas isso aí é do tempo da minha avó, né? Eu me lembro que eu conhecia Deus assim. Quem era Deus para mim? É o que fez Davi tocar harpa, o que fez Davi um grande rei, o que era amigo de Abraão, e, enfim. Fui passando o tempo, ou com o tempo passar, a gente ouvia até aquela história do, quando era criança, né, de Jonas. Jonas foi engolido por uma baleia. Hoje a gente conhece a Bíblia e fala que foi engolido por um grande peixe. Mas naquela época o pessoal, para facilitar, falava assim, ó, criança, Jonas, ele desobedeceu a Deus e foi engolido por uma baleia. Então toma cuidado, se você desobedecer, você vai ser engolido por uma baleia. E na verdade não era uma baleia, segundo a Bíblia, um grande peixe, que a gente imagina ser uma baleia. Na época até inventaram uma canção sobre isso, uma canção paralela aos corinhos que a gente cantava. E dizia assim, na barriga do peixe Jonorô, Jonorô, Jonorô. Não falava nem Jonas. Na barriga do peixe Jonorô, e o peixe vomitou. Vomitou. O peixe vomitou. A gente cantava assim na escola bíblica, tá? A gente cantava assim. Vomitou. O peixe vomitou. E essa era a parte que as crianças mais gostavam, né? Na adolescência, quando eu me relacionava com Deus, eu conhecia um pouco mais, tinha um pouco mais de temor, um pouco, não tanto. Mas Deus era aquele ser que se manifestava nos cultos da igreja, e durante a semana a gente vivia a vida e pronto. Um pouco mais à frente, quase chegando na juventude, eu conheci o Deus que muitos pastores pregavam no passado, que era aquele Deus castigador. Eu fui para uma igreja que mais parecia um quartel do que uma igreja. E naquele quartel a gente cumpria ordens, só faltava bater continência para o pastor. Tinha medo de tudo, porque tudo que era ensinado era pecado. Então você, por exemplo, você não podia usar barba, você não podia usar bigode, você não podia jogar bola, que a bola era do diabo. Você não podia ir na praia, que a praia era do diabo. Você não podia olhar para a moça, que a moça, o diabo ia te tentar e você ia acabar isso, aquilo, outro. Quer dizer, tudo era do diabo. E a gente tinha um medo porque na cabeça que ensinavam para a gente, com 17, 18 anos, assim, Deus, ele está sentado no trono com um raio na mão assim, e quando você pecar, ele vai jogar lascar esse raio, como diz o nordestino, né? Ele vai lascar esse raio na tua cabeça. Então, o Deus que eu conhecia nessa época era isso, eu tinha medo. Mas depois, graças a Deus, eu tive um pai pastor e muito estudioso da Bíblia, muito inteligente, e ele nos ensinou muitas coisas. Então a gente não se relacionava muito com esse Deus que era falado na igreja. E a única coisa boa que eu me lembro dessa igreja que Deus me deu foi a minha esposa, né? Foi lá onde eu conheci ela. E a única coisa boa que eu me lembro. E de resto, eu me faço esquecer. Um ou outro amigo que a gente tem hoje e tal, mas na época eu não lembro de mais ninguém, nem da igreja. E nessa época, inclusive, eu comecei a dar aulas na escola dominical, comecei a participar. Nessa época, meu pai desafiou a gente, disse, você fala aí que canta e tal, você devia reunir uma turma aí e vai cantar, vai, faz uma banda e forma um grupo. Naquela época, forma um grupo musical. E eu já era o presidente da mocidade, antigamente falava assim, né? A mocidade da igreja, o presidente é o Diego, né? Eu já era o presidente, naquela época eu já fui presidente, vocês imaginam, né? E nessa relação que a gente tinha de dar aula, de participar e tal, a gente montou um grupo, começamos a cantar, a gravar. Durante 25 anos a gente fez isso na vida.
E mesmo passados aí, eu falava para os irmãos na sexta aqui, mesmo passado 20 anos aproximadamente, que a gente não canta mais assim, como grupo, ainda essa semana que passou, recebi um e-mail de alguém que viu uma postagem do disco número 1 que está no YouTube. Alguém um dia pegou esse disco, digitalizou e colocou no YouTube. Então tem muita gente daquela época que vasculha Grupo Real Viver e tal, e vasculhando encontra e ouve e posta lá, nossa, gostei, esse disco, ouvindo essas músicas, eu me converti. Legal as postagens, é gostoso você ver depois de 20 anos, parar de cantar, depois de 20 anos você ainda vê testemunhos. E um deles, inclusive, mandou um e-mail e disse, olha, eu quero conhecer a igreja, eu já visitei o site, eu quero ir aí, eu posso levar os discos para autografar, porque foi esses discos, essas músicas. Eu falei, pode vir. Vai aparecer qualquer dia alguém aí que se converteu lá atrás através dessas músicas. E eu estou falando isso porque eu me lembro que naquela época, o meu relacionamento com Deus era mais voltado para fazer a obra dele, cantar, fazer música, tocar, fazer programas no rádio, a trabalhar, né, com o meu trabalho secular. A minha vida era mais voltada para isso do que me relacionar mesmo com Deus. Eu orava, claro, tinha os meus momentos de oração, mas não era aquele momento profundo. E com o passar do tempo, eu fui me aprofundando. E quanto mais eu me aprofundava, e me aprofundo hoje na presença de Deus, mais eu olho para mim mesmo e vejo como eu deixo a desejar naquilo que eu gostaria de ser para agradar o coração de Deus. Eu gostaria até de fazer mais do que eu faço. E uma vez até perguntaram para mim, quem é Deus para você? E eu me lembro que eu disse que Deus para mim, como muitos dizem, né, um dia desses aqui na reunião de oração, eu perguntei para as pessoas, faz uns meses, quem é Deus para você? Perguntei até para uma reunião de adolescentes que a gente teve, quem é Deus para vocês? Todos eles responderam, tudo. Mas tudo o quê? Tudo. Tá, mas beleza, defina tudo. Deus é tudo. Interessante essa definição. E quando a gente conversava e quando me questionaram isso, eu também tinha essa resposta. Quando eu leio para a Bíblia, por exemplo, Salomão, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14, ele escreveu o seguinte: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Apesar das pessoas dizerem o seguinte, eu não acredito em Deus, ou então Deus existe, mas ele lá e eu cá, eu confio em Deus, eu acredito em Deus, eu sirvo Deus. Salomão definiu assim, a conclusão é essa: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Isso é essencial para o homem, porque um dia Deus trará para julgamento, isso é bíblico, Jesus falou sobre isso, tudo o que a gente fez, e inclusive Jesus disse que tudo o que nós falamos, de bom ou de ruim, um dia isso será julgado. Quando eu olho para a vida de Jeremias, nas suas lamentações, capítulo 3, versículo 22, Jeremias disse o seguinte: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, porque as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Aí ele disse, eu digo para mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Deus é bom, ele disse, 25, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Davi, numa de suas definições, Salmo 23:6, ele disse o seguinte: eu sei que a tua bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu podia pegar outros aqui, textos, e citar para você. Mas
O que me chama a atenção para o século 21 aqui que a gente vive hoje é: quem é Deus para nós? Qual a definição que nós damos para Deus das nossas próprias vidas? As pessoas às vezes, como eu disse aqui, dizem por aí: eu não preciso de Deus. Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha casa, tenho o meu carro, tenho o meu trabalho, tenho o meu dinheiro, tenho dinheiro guardado, eu não preciso de Deus. E igreja hoje em dia, inclusive no século 21, igreja está virando um negócio assim: eu vou quando eu preciso, ou eu vou por desencargo de consciência. Como nós falamos aqui na sexta-feira, hoje, na oração, hoje tem muitos cristãos que estão na sua casa no domingo se questionando o seguinte: a pergunta que ele faz é o seguinte: será que eu devo ou não devo ir à igreja? Será que eu vou ou não vou? Essa não deveria ser a pergunta do cristão, que conhece Deus. A pergunta que o cristão deveria fazer é o seguinte: hoje, quem que eu vou levar para a igreja para conhecer o Deus que eu conheço? Quem que eu vou levar para a igreja hoje para ser liberto e salvo do jeito que eu fui liberto e que foi salvo? Quem que eu vou levar para a igreja hoje que vai conhecer o Deus da minha vida? Essa deveria ser a pergunta, o questionamento do cristão no domingo, ou num dia de culto. Mas a gente vive num tempo que, e eu me lembrei quando estava preparando isso, eu me lembro que eu tinha o hábito no passado de dar discos do Real Viver para evangelizar pessoas. A ideia era vender, mas como não vendia, então eu falei: vou começar a dar, né? E comecei a dar os discos, e um deles que dei, me lembro de uma gerente que trabalhou com a gente no banco, e ela se converteu, já contei o testemunho, anos depois ela se converteu. E eu me lembro que uma vez, eu era de uma igreja em Osasco, e um dos clientes do banco onde eu trabalhava tinha uma loja de tintas. E eu pedi para ele, falei: escuta, você pode doar algumas tintas para a igreja? Lá a gente está em reforma. E ele disse: sim, passe lá na loja que eu vou arrumar. Você precisa do quê? Eu falei: a gente está querendo pintar da cor tal, segundo o pastor falou. A igreja lá, a metragem é essa, eu não tenho a mínima ideia. Ele falou: não, passe lá que a gente te dá. E acabei passando no final do expediente no outro dia, e ele acabou dando umas 2 ou 3 latas de tinta grande, aquelas grandes. Eu saí de lá feliz, o pastor ficou feliz, a igreja não precisou gastar. E eu fiquei tão feliz que eu falei: eu preciso levar um disco do Real Viver para esse cara. E na outra semana, terminou o expediente, eu passei lá e acho que a minha esposa até estava comigo. Entramos e cumprimentamos e tal. Falei: cara, eu queria te agradecer pelo que você fez, e eu queria te dar um presente, inclusive um disco aqui do grupo que a gente tem, são algumas canções, né, que falam de Deus. Ele falou: não preciso não. Não quero não. Foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida. Alguém rejeitar um presente desse naipe. Porque todo mundo pegava e tal. Ele falou: não quero não. Mas você não quer? Não quero não. Eu nem ouço esse tipo de música. Deus para mim, beleza, ajudamos lá, tá bom, se precisar você fala, mas eu fiquei até sem jeito. Eu nunca tinha ouvido alguém falar algo assim: eu não preciso, eu não quero, eu ouço outro tipo de música. Às vezes até por educação a gente aceita alguns folhetos, algumas coisas, né, por educação. Mas nem por educação. Ele tinha uma opinião formada e ele disse em outras palavras: Deus para mim não existe, eu não quero saber de Deus. Eu não preciso disso, eu não preciso ouvir essas músicas. E hoje a gente se relaciona com tanta gente dentro da igreja, e fora da igreja principalmente, mas eu estou falando para os cristãos, eu estou pregando para cristãos. A gente se relaciona com tanta gente dentro da igreja hoje, que ele não conhece Deus como deveria conhecer. Quando a gente fala aqui, como no mês passado, vida sobrenatural, viver dependendo de Deus, viver um relacionamento com Deus acima da média do que se vive aí hoje, muita gente não quer saber. Muita gente entra por um ouvido e sai pelo outro. Talvez se estivesse morando na Síria, ele teria um relacionamento maior com Deus, porque cai bomba toda hora, pessoas são mortas a todo momento. Talvez se estivesse morando na África, onde falta água e comida, talvez ele se relacionaria mais com Deus, porque a igreja hoje está baseada nisso. Eu vou à igreja porque eu creio
que Deus pode fazer alguma coisa por mim. E quando Ele fizer, palma para Ele, eu agradeço, mas eu vou viver a minha vida. Aí o povo começa a se dispersar e surgem esses pregadores, esses falsos mestres de plantão, que começam a comercializar dentro da igreja. Tipo, olha, vem no culto que eu vou te dar, na verdade, você dá uma oferta que eu vou te dar uma vassoura ungida, uma oferta mínima de R$50. Você leva a vassoura e varre. Ontem eu até mandei para alguns irmãos, o cara vendendo um copinho de água, 190, mas com desconto sai 130. Água trazida lá do Israel, lá daquele lugar lá do mar e tal, água que Moisés bebeu, o cara ainda fala. Trouxemos, está aqui o copinho abençoado, é 190, mas nesse final de semana é 130, aproveita. É o que a gente está vivendo hoje. E sabe por que acontece isso? Porque as pessoas não conhecem Deus. Porque se conhecesse Deus e tivesse um relacionamento com Ele, jamais cairiam numa dessa. Jamais precisariam de uma dessa. Como eu já falei aqui, já cansei de falar e não vou me cansar porque eu vou falar sempre. Efésios capítulo 1, versículo 3. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos na região celestial. Você tem crente que está buscando a bênção, sendo que Deus já abençoou, segundo a Bíblia. A palavra de Deus, no livro de Salmos 111, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. E ele termina dizendo, ele será louvado para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão escreveu a mesma coisa. Ou seja, para que existe esse relacionamento de igreja, de Deus? Por que a gente precisa ir para a igreja? Por que a gente precisa se relacionar com Deus? Não, a gente não precisa. Pelo menos na cabeça de alguns você não precisa. Para muitos, Deus é um mordomo, aquele cara que serve. Para outros, Deus é um gênio da lâmpada, que quando ele vai, ele quer esfregar e quer que Deus realize os 3 desejos. Ele tem que realizar rápido, por isso que inventaram hoje o culto do milagre urgente. Já ouviram falar disso? O culto do milagre urgente. Então, porque acha que chegando lá, esfregou a lâmpada, Deus vai aparecer, é urgente, fala o que você quer, eu vou te dar hoje. E não é assim que funciona. Segundo a Bíblia, Deus está sentado no seu trono de glória, rodeado de anjos, arcanjos, querubins, serafins, falando todo o tempo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a sua glória enche o templo. E tem gente que acha que Deus está sentado no trono, triste, porque fulano, beltrano não veio na igreja no domingo para adorar a Deus. Nossa, irmão, vem para a igreja, Deus vai ficar chateado se você não for. Irmão, não vai influenciar em nada. Aliás, o que eu e você pensamos de Deus não influencia nada a Ele. Porque mesmo eu achando que Ele não é Deus, ou outros achando que Ele não é Deus, e eu amando a Ele e vivendo a Ele, Ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Ele está sentado no seu trono, Ele tem todo o poder, Ele controla todas as coisas. Nós é que deveríamos viver um relacionamento com Ele mais profundo. E é interessante que vou citar novamente sexta, aliás eu convido você para vir sexta na oração aqui de noite, tem de manhã e tem à noite, que a gente tem conversado assuntos aqui maravilhosos antes de orar. E uma das coisas que nós tratamos na sexta foi exatamente isso. Eu me relaciono com Deus, eu conheço Deus, Ele está comigo, eu sou fiel a Ele, Ele é fiel a mim. Como eu devo me relacionar com o Senhor? Quando está tudo bem, quando está tudo mal, quando eu preciso, quando eu não preciso. Como é que eu devo me relacionar com Deus? Depende do teu tipo de conhecimento, de relacionamento com Ele. Tem gente que se relaciona com Deus só no culto. Tem gente que se relaciona com Deus todo dia, toda hora, todo momento. Deus anda comigo todo momento. Eu não sei quanto a você, mas comigo Ele anda todo momento. É promessa dEle. Então, por Ele andar comigo todo momento, eu tomo cuidado até com algumas coisas que eu falo, tomo cuidado com algumas coisas que eu penso, tomo cuidado até com algumas atitudes para evitar que Deus se constranja do meu lado, porque Ele está comigo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Deus, habita na minha vida, ou na vida daqueles que um dia foram batizados.
Se você foi batizado nas águas, naquele dia você nasceu de novo e recebeu uma vida espiritual. Já expliquei sobre isso aqui. Então, nesse relacionamento com Deus, o salmista diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, o que ele quis dizer? Quando você teme a Deus, você o ama, você o serve, você se relaciona com Ele. Não tem nada mais importante nesta terra do que Deus na tua vida. Pelo menos para mim não tem. Deveria ser assim com os cristãos. Por quê? Porque a gente fala, e nós falamos na sexta aqui também, a gente fala, por exemplo, a gente quer pregar Jesus para os outros. Pregar no sentido figurado, falar de Jesus para as pessoas. Mas os cristãos de hoje não oram, não jejuam, não lê Bíblia. E é interessante que se você for visitar outras religiões, essas outras religiões, os caras saem para a rua, os caras levam as suas revistas. Se você for lá no Oriente, e aqui no Brasil está começando a aumentar bastante o número de islamistas, né? Pessoas que defendem o islamismo como sua regra de fé, esses caras não têm lugar para orar. Ele ora assim, deu a hora, é meio-dia, 3 da tarde, aonde eles estão, eles dobram o joelho ali e oram, e bota a cara no chão ainda. E como eu já disse aqui, muitos de nós às vezes vai num restaurante comer, a gente fica assim constrangido, ai Senhor, estão me olhando, né? Oh Deus, faz a mão para mim em nome de Jesus, amém. A gente tem medo de chegar e falar, Senhor, obrigado por esse alimento aqui. Muito obrigado, Deus, que Ele traga vida e saúde, nunca falte para a gente. Muito obrigado. Tem crente que tem vergonha disso. Pastor, mas eu não preciso disso. Eu não estou falando que você precisa. Eu estou falando que você e eu devíamos ter um estilo de vida diferente do que muitos têm hoje. Eu estou querendo chamar a atenção para que você possa entender o que é amar a Deus e principalmente ser fiel a Deus. Por exemplo, naquela relação de fidelidade. Vamos falar de fidelidade aqui, eu já falei sobre isso também. O pastor Walter lá atrás trouxe um ensinamento maravilhoso. Falando de fidelidade. Você se contentaria com 50% da fidelidade de Deus para a tua vida? Você se contentaria Deus chegar em você e falar assim, olha, eu sou fiel a você, mas só 50%. Você se contentaria com isso? Por exemplo, num relacionamento de casal, o marido chega para a esposa e fala assim, olha, eu sou fiel a você. Vou citar aqui o Eduardo que eu olhei para ele, né? Para a Edneia, falou, Edneia, eu sou fiel a você, mas eu sou fiel só a 85%. Beleza? Você ia querer, não? Eu ia querer 100%. Da mesma forma, se a Jaqueline lá atrás, com o Evaldo, olhei agora e vi, chegar no Evaldo e falar assim, Evaldo, sou fiel a você, mas 90%, beleza? Você ia querer? A gente não quer. Sociedade, eu tenho um sócio, eu chego nele e falo assim, ó, seguinte, a gente é sócio, mas é 50% cada um, então eu vou ser fiel a você 50%, beleza? O outro não ia aceitar. Por que a gente tem que se relacionar com Deus e chegar em Deus e falar assim, Senhor, eu sou fiel ao Senhor só 50%? Por que a gente não consegue ser fiel a Deus 100%? Porque a Bíblia diz que Deus é fiel à sua palavra, e Ele é fiel à sua palavra 100%. Deus cumpre o que está escrito aqui nessa palavra. Então, nesse relacionamento que a gente deveria ter com Deus, a gente não tem. Aí as pessoas lá de fora, elas olham para nós e falam assim, qual é a sua religião? Quantos já ouviram essa pergunta aqui? A maioria, né? Já perguntaram para mim, qual é a sua religião? Eu falei, eu não tenho. Antigamente eu falava assim, eu sou crente. Alguns falavam crente da poupança quente, para não falar outra coisa, né? Como um jogador de futebol que, muito conhecido, né? Geralmente ele usa depois de uma conquista, uma faixa assim, ó, 100% Jesus. E aí ele ganhou a medalha olímpica ano passado e botou a faixa 100% Jesus. Aí ele estava caminhando, alguém mexeu com ele e falou, vai tomar banho, para não falar o que ele falou. E na testa escrito 100% Jesus, está gravado isso, tem imagem na internet. Quer dizer, entende o que eu estou falando? 100% Jesus? Espera um pouquinho. A que ponto a gente está chegando no evangelho de hoje? Desse evangeliquez de hoje. 100% Jesus? Não, eu sou 100% Jesus. É mesmo.
Deveríamos, mas a gente não é. Porque a gente fala coisa que não devia, a gente faz coisa que não devia, a gente pensa coisa que não devia. Então, para a gente melhorar isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se aproximar de Deus. Bom, um dos caminhos para se aproximar de Deus chama-se Jesus, e Jesus que instituiu a igreja para a gente se reunir aqui e estar junto, um com o outro, tendo comunhão, orando um pelo outro. Agora, se nós não temos esse desejo de cultuá-lo, de adorá-lo, e eu falo pelo sacrifício que Cristo fez, e hoje a gente vai comemorar aqui, isso aqui é fruto de 100% da fidelidade de Deus para comigo e com você. Porque um dia Jesus, diz a Bíblia, morreu por todos. Deus não se preocupou quem ia aceitar ou não. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu por todos. Deus amou o mundo, gente, de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo morreu por todos. 100% de fidelidade. Porque Deus já podia falar assim, não, antigamente, né? Deus, ele entrava com favor para os descendentes de Abraão, os israelitas. Hoje não. Hoje Deus, ele mostra o seu favor, o seu amor, a sua misericórdia para todos aqueles que buscam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Entre eles, nós que estamos aqui hoje, temos essa graça, essa misericórdia sobre nós. Agora, o que eu quero te mostrar com o que nós estamos estudando hoje aqui, quem é Deus para nós? Onde Deus está na nossa vida? Você já deve ter ouvido, e eu quero começar a encerrar aqui, você já deve ter ouvido ou lido uma postagem que está no jornal desde acho que 2010, uma coisa assim, 2010, 2011, que a filha de Billy Graham, um dia ela foi entrevistada num talk show americano lá, o Early Show, e a apresentadora Jane Clayson, por ela ser filha de um grande pregador, Billy Graham, pregador que ganhou milhões de vidas para Cristo durante a caminhada dele, se eu não me engano ainda está vivo e está com quase 100 anos de idade, se já não passou dos 100. A filha dele foi dar uma entrevista e a primeira pergunta que a apresentadora fez, por ela ser filha de crente, de pastor, de tal, ela foi o seguinte: como é que você fala de Deus, que Deus existe? Poxa, se Deus existe, por que que Ele permitiu algo horroroso, como aconteceu no dia 11 de setembro lá de 2001, se eu não me engano, quando 2 aviões se chocaram nas Torres Gêmeas e morreram mais de 3.000 pessoas? A filha de Billy Graham, ela disse o seguinte: eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Só que por muitos anos nós temos dito para Deus não interferir nas nossas escolhas. A gente tirou Deus do governo, tirou Deus das nossas vidas, e cavalheiro como Deus é, Ele calmamente nos deixou. Como é que a gente pode esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção, se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? À vista de tantos acontecimentos, disse ela, ataque de terrorista ou ataques terroristas, tiroteio nas escolas, mortes e tantas outras coisas, ela disse: eu creio que tudo isso começou quando Madeleine Murrow foi assassinada. Ela se queixou que era impróprio se fazer oração nas escolas americanas, como era feito tradicionalmente. E nós concordamos com a sua opinião. Então foi abolido a oração nas escolas americanas. Depois disso, alguém disse que seria melhor a gente também não ler mais a Bíblia na escola. Afinal de contas, ele foi ali para aprender, dizem hoje, educação. E educação é a única coisa que você não aprende na escola, você aprende em casa. Na escola você aprende matemática, português, inglês, enfim. Agora, as pessoas, elas decidiram não ler mais a Bíblia como era lida antigamente. A Bíblia nos ensina que a gente não deve matar, a gente não deve roubar. A Bíblia ensina que a gente deve amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas como não lê mais Bíblia,
a gente acabou concordando com esse alguém que disse, é melhor não ler mais Bíblia. Logo depois, o Dr. Benjamin Spock, ele disse que não deveríamos bater nos nossos filhos quando eles se comportassem mal. Por quê? Porque as suas personalidades e informação ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar sua autoestima. Ele fez tanto isso que o filho dele acabou se suicidando anos depois. Aí a gente disse o seguinte, bom, um perito nesse assunto, ele deve saber o que está falando. Então a gente concordou com ele. Aí depois alguém disse que os professores e os diretores das escolas não deveriam disciplinar os nossos filhos quando se comportassem mal. Então foi decidido que nenhum professor poderia disciplinar os alunos. E há uma diferença muito grande entre disciplinar e tocar. Aí alguém também sugeriu que a gente deveria deixar que as nossas filhas fizessem aborto, se elas assim o quisessem. E aí a gente aceitou, sem o menor questionar. Aí também foi dito que a gente deveria dar aos nossos filhos tantos preservativos quanto eles quisessem para que pudessem se divertir à vontade. E aí a gente disse, está tudo bem. Então alguém sugeriu que a gente imprimisse revistas com fotografias de mulheres nuas. Aí a gente disse que isso é uma coisa sadia, é uma apreciação natural do corpo feminino. E nós dissemos, está bem, isso é democracia, eles têm o direito de ter liberdade de se expressar e fazer isso. Aí depois uma outra pessoa levou isso a um passo a mais e publicou fotos de crianças nuas, colocando-as inclusive à disposição na internet. Agora nós estamos nos perguntando por que os nossos filhos não têm consciência? Por que eles não sabem distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado? Por que não nos incomoda matar pessoas estranhas, ou seus próprios colegas de classe, ou a si mesmos? Como vez ou outra acontece nos Estados Unidos, crianças mataram uma outra lá. Provavelmente, ela disse, se nós analisarmos seriamente, nós iremos facilmente compreender. Nós estamos colhendo aquilo que nós semeamos. Aí ela disse que uma menina um dia escreveu um bilhetinho para Deus dizendo o seguinte, Senhor, por que o Senhor não salvou aquela criança lá da escola? A resposta de Deus foi, querida criança, não me deixam mais entrar nas escolas. E é triste saber como as pessoas simplesmente culpam a Deus e não entendem porque o mundo está indo de passos largos para o inferno cada vez pior. É triste como a gente crê em tudo que o jornal e a TV diz. A gente acaba duvidando da Bíblia, a gente acaba duvidando do que Deus fala para a gente está mais na TV. E ela encerra dizendo, é triste como alguém diz, eu creio em Deus, mas ainda segue Satanás, que por sinal também crê em Deus. Ela encerra dizendo para aquela entrevistadora, medite a respeito, Deus não é culpado de tudo isso, nós é que somos. E se a gente olhar à luz da Bíblia, muitos hoje tiram Deus de sua vida. Não querem permitir mais que Deus entre. Por quê? Porque quando Deus entra, Jesus falou sobre isso, eu vou encerrar falando isso. Jesus disse o seguinte, a minha luz, quando ela entra, e a Bíblia fala, a nossa vida é trevas. Quando vem luz, por exemplo, você chega na casa de alguém, eu não tenho esse hábito, mas tem gente que tem, principalmente mulher, né? Mulher tem um faro assim, tem um sexto sentido, né? Interessante. Chega na casa de alguém, a mulher abre a porta, ela faz assim, ó. Chega em casa, fala, você viu o sofá da pessoa? Não. Você viu a TV? Não. Você viu aquele quadro na parede? Não. Você viu a sujeirinha que tinha em cima de tal coisa? Também não. Interessante, né? Mulher tem essa... Estou mentindo? Obrigado. E muitas vezes, meus irmãos, a gente consegue apontar defeito de outras religiões, mas a gente não consegue olhar para nós mesmos. Nós mesmos estamos deixando Deus cada vez mais distante. A gente está deixando Deus para o fim de semana. A gente está deixando Deus para aquele momento que a gente precisa. Você está na rua, passa um carro, tira uma fininha de você. Você fala o quê? Vai, Corinthians! O que você fala? Meu Deus, tem misericórdia. Nessa hora você lembra, né? Não é assim? Às vezes a gente esquece que Deus está conosco todo o tempo. A gente devia se lembrar que Deus está conosco todo o tempo. E por estar conosco todo o tempo,
A gente devia ser um modelo para as pessoas que estão lá fora, que não conhecem o Deus que eu conheço, que você conhece. Amém? Você conhece Deus? As pessoas lá fora não conhecem, elas precisam conhecer. E sabe como elas vão conhecer? Lendo a Bíblia. Qual, essa aqui? Não, eles não lêem essa aqui. A Bíblia que eles lêem é essa aqui, ó. Eu e você. Eles olham para nós. E se eles olham para nós e vê que a gente tem algo de diferente, que não é religião, a gente tem algo de diferente, apesar das dificuldades, a gente permanece firme. Apesar das lutas, a gente permanece firme. Como Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, se Deus livrar a gente da fornalha, amém. Se Ele não livrar, amém. Vamos continuar servindo Ele. Não, os crentes de hoje, aqueles crentes assim que, ai, eu não sei se eu devo ir para a igreja, eu estou tão triste, estou tão chateado. Do que, meu irmão? Não, é que eu queria um negócio, então, mas Deus não tem te abençoado, você não está comendo, bebendo, vestindo, dormindo, trabalhando? Tô, mas é que, irmão, para pensar. A gente precisa se aproximar mais de Deus. A gente precisa deixar esse amor de Deus invadir a nossa vida, a ponto da gente exalar isso e alcançar outros. A verdade, meus irmãos, é que as coisas estão mudadas. E a gente vai cantar daqui a pouco uma música até que eu sugeri no momento da ceia. Porque antigamente a gente cantava essas músicas, hoje está tão mudado, e as canções de hoje é assim, me dá, eu quero, eu vou ser cabeça e não cauda. Tem até uma música que fez muito sucesso aí, né? Esses dias eu estava ouvindo um crítico de música falar disso aí, né? Falando até que é antibíblico, né? Irmão, quando eu estou na prova, você não me ajudou. Agora que Deus me deu a vitória, você vai engolir minha prova, você vai ver a minha vitória. Porque a minha vitória tem... Você já sabe, né? Mas se você ler a letra, é realmente isso. Irmão, porque isso, aquilo, outro e tal. E antigamente a gente cantava assim, ó. Tudo entregarei, tudo deixarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. A gente cantava assim antes, né? E o que a gente entregava para Deus? Não tinha nada. Não tinha nada, né? Aquela história do pobre, né? Já viu, né? Pobre, ele vive dizendo que não tem nada. Aí quando vem enchente, ele fala assim, perdi tudo. Interessante, né? Enfim. Aí eu vou entregar. Tudo entregarei. Entregar o quê? O que eu entregava antigamente? Entregava a minha vida. Entregava a minha vida ao Senhor. Senhor, a minha vida é tua. Hoje não, hoje mudou. Senhor, eu quero. Senhor, me dá. Senhor, me dá. Aí o Senhor tem que dar, hein? O Senhor tem que dar porque eu sou filho. Lembra, né? Eu te aceitei. Tem cara que prega assim, né? E a Bíblia diz que se não fosse Deus escolher a gente pela sua infinita misericórdia, tirar a cegueira, as vendas dos nossos olhos, a gente jamais encontraria Jesus. A gente encontrou Jesus porque Ele abriu o caminho. E tem cara que ainda fez assim, Deus, o Senhor tem que me dar, hein? Lembra? Eu te escolhi, eu te aceitei. As coisas estão mudadas. Mas quero te lembrar que, pelo menos aqui na nossa comunidade, a gente continua aqui vivendo a Bíblia. Se Deus curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Se Deus enriquecer, Ele é Deus. Se Deus não enriquecer, Ele continua sendo Deus. Porque eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele faz. Eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é. Não é o Deus que está na parede, não é o Deus que está lá, não. É o Deus que está sentado no seu trono de glória. E a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, hoje, sempre. Amém. Ele é nosso Deus. A Ele toda a honra e glória. Aleluia.